Bom dia, queridos irmãos. Vamos para mais uma aula eclesiástica. Há algum tempo aí a gente, devido às férias, né, estamos aí dando tempo, mas estamos aí retornando à nossa sétima aula de história da igreja, história eclesiástica. E iremos falar um pouco sobre o avanço, né, da igreja na América do Norte e na América Latina, no Brasil, pentecostalismo. Então a gente vai estar falando um pouco sobre, bem de forma assim resumida. Então na América do Norte teve assim, em relação ao protestantismo, no início foi bem difícil também, porque Colombo, ele descobriu a América do Norte, os Estados Unidos, e ele andava acompanhado de missionários católicos. Então, era para ter um domínio realmente romano-católico, mas, né, para frente a gente vê que o movimento protestante no Novo Mundo teve uma predominância maior. Muitos protestantes de vários países, como na França, na Inglaterra, eles saíram em busca de uma liberdade religiosa nesse novo mundo que é a América do Norte. Então isso teve um impacto muito grande nesse futuro país recém-descoberto, e a gente vê a diferença realmente hoje, e a predominância foi ali protestante, né? E a gente vê a diferença, a força, né, que esse país teve, baseada a sua Constituição, as suas leis na Bíblia, né? E eles conseguiram realmente fazer isso, e a gente vê o reflexo, né, dessa predominância até hoje, de forma assim muito positiva, no meu ver, no meu entender, muito positiva. Valeu. E porém a gente vê também que na América Latina já não teve essa facilidade. Foi muito difícil porque os poderes políticos não viam com bons olhos o evangelho, o protestantismo. Então houve assim um crescimento muito pequeno, né, na América Latina, a não ser no Brasil, a partir da nova Constituição de 1891, que decreta aí um rompimento do Estado com a Igreja. Oficial na época era a Igreja Católica, trazendo aí o país passa a ser um país laico, né? E não tem mais o domínio, porém o crescimento protestante no Brasil, ele tem esse crescimento a partir de 1900. Enquanto que nos outros países da América Latina foi assim bem lento esse crescimento. Houve assim uma hegemonia, um domínio católico, e isso realmente e as leis também não favoreciam. E a partir daí então as leis a partir do Brasil, começou a haver essa mudança, onde era escrito nas leis proibir, né? Então foi tirado esse proibir e passou a dar liberdade também nesses países. Mas o Brasil teve muito mais força a partir da nova Constituição. Mas antes disso também, a partir de 1800, os luteranos já chegam aqui no Brasil, porém eles não foram bem tratados. Eles também não tinham essa visão missionária de evangelizar os povos, a não ser cuidar dos seus que estavam vindo. Após a independência do Brasil, Dom Pedro, ele começa a dar uma abertura, a trazer pessoas, houve essa necessidade de trazer profissionais. Então esses luteranos eram médicos, professores, profissionais liberais, mas eles não foram bem tratados aqui. Família
o casamento deles era considerado amaziados. E então foi característica desse monarca, né? Que também era católico, amigo do fundador dos jesuítas, Inácio de Loyola. Então, realmente os protestantes que eram maltratados no início, a partir de 1800, mas após a Constituição também, aí as coisas começam a mudar um pouco a partir de 1900, aí começa a chegar aí as primeiras igrejas, como a igreja congregacional, a igreja metodista, a igreja batista, com a visão já missionária. E o primeiro pastor ordenado é um ex-padre e foi ordenado por 2 pastores presbiterianos. Ele havia se convertido e de forma sutil, né, ele foi visitar escondido uma igreja e ali ele ouviu o pastor pregando e ele então toma uma decisão, resolve abandonar o catolicismo. E esse primeiro pastor, porque os outros pastores eles vinham de outros países, né, dos Estados Unidos principalmente, e o primeiro pastor ordenado brasileiro era um ex-padre. Então fica aí registrado. Então na América Latina teve essa dificuldade. E falar um pouco sobre o pentecostalismo no Brasil, mas teve uma influência do movimento que começou na Rua Azusa, avivamento na Rua Azusa em 1906, com o pastor William Seymour. William Seymour então, foi discípulo de Parham, o nome assim em inglês, né? Mas então tudo começou ali, o movimento pentecostal, com uma busca de os dons, né, do Espírito Santo, algo que aconteceu ali no dia de Pentecoste, né? Pentecoste. Então eles buscavam experiências mais profundas com o Espírito Santo, o falar em língua, evidências, né? Que é a evidência que eles acreditam ser a evidência do batismo com o Espírito Santo, falar em língua e os dons espirituais. Então foi em busca disso que começou esse movimento ali, né, nos Estados Unidos, e esse movimento se espalhou por todo o mundo. Hoje poderíamos dizer que a maioria dos protestantes são pentecostais. É um número maior do que os tradicionais. Eu sou um cristão tradicional, gosto muito dos irmãos pentecostais, né? Não vejo aí diferença, né? Aquilo que nos atrai é maior do que os que nos divide. Então eu fiz um curso recentemente, eu tinha aproximadamente umas 25 pessoas, somente um tradicional, que era eu. O restante era tudo pentecostal. E então eu fiz assim, uma amizade boa com eles. A gente, desde a minha conversão, eu tenho liberdade, eu tenho amizade com os irmãos pentecostais. E precisamos realmente andar juntos, porque a base é a mesma. E esse movimento ele se espalha por todo o mundo e chega ao Brasil em 1910, em Belém do Pará. E foi uma reunião que aconteceu dentro da Igreja Batista. E ali tiveram uma experiência um pouco diferente. E houve ali um cisma, um racha, que surgiu ali, a partir dali, dentro da Igreja Batista Assembleia de Deus. Começa a partir dali, de Belém. E esse movimento se espalha por todo o nosso Brasil, por toda a nossa nação. Então, no início foi muito difícil a questão do protestantismo no Brasil, como a gente já falou. Tentativas, né, como os huguenotes na França, fugindo da perseguição. Eles chegaram aqui no Rio de Janeiro e eles então tentaram se estabelecer, mas eles foram presos, alguns expulsos, outros martirizados pelo padre jesuíta José de Anchieta, né, possivelmente traído pelo capitão Villagnon, que foi quem trouxe a mando de Calvino para o Brasil. Parece que 2 ou 3 embarcações.
navios. E então não houve êxito. E também os holandeses, que permaneceram por mais de 30 anos aqui, fizeram um trabalho assim, muito forte, mas no nordeste do Brasil, parece que em Pernambuco, e eles também foram expulsos, né, pelos portugueses, com aval aí, com apoio da Igreja Católica, e eles também não tiveram êxito. Então o protestantismo no Brasil teve um atraso muito grande, com certeza. Se não fosse isso, se ele tivesse êxito aí logo no início, o país já há muitos anos seria como os Estados Unidos, né? Um país protestante, um país de primeiro mundo, com certeza. Mas isso não aconteceu, felizmente. E então hoje nós caminhamos, né, para um crescimento, sim. Dizem que até, né, segundo a estatística, né, 2030 e por aí, o Brasil se torna um país protestante, mas a gente vê que a gente precisa também passar por uma reforma protestante, como aconteceu a reforma de Martinho Lutero. Se Lutero ele voltasse hoje nos nossos dias, ele não reconheceria talvez os protestantes de hoje como sendo algo assim, fruto do seu trabalho, porque muitas igrejas estão se afastando daquilo que da base da reforma protestante, né? Então a gente precisa pensar sobre isso. Eu creio que precisa haver uma reforma, precisa haver um avivamento e voltarmos para a palavra de Deus, voltarmos ao primeiro amor, buscarmos a santidade como os puritanos buscavam, buscarmos a oração como os moravianos buscaram e ter a visão novamente restaurada do evangelismo, de missões, de ganharmos almas e termos aí um bom testemunho. Então fica aí um pouco da história no Brasil, né? E em relação à Europa, e diz que a Europa hoje precisa de Deus. A Europa não tem Deus. A gente vê a Europa o berço do ateísmo e do naturalismo. Então essas coisas afastaram essa nova visão, né? Essas coisas, filosofia, afastaram os homens de Deus. Então a Europa precisa hoje de um avivamento, precisa de missionários e, segundo diz a história também, a estatística diz que a Europa tem uma cultura que vai deixar de existir. A cultura europeia vai deixar de existir por causa dos imigrantes islâmicos, muçulmanos, que estão dominando a Europa. E, lamentavelmente, isso pode acontecer, talvez aí daqui uns 10, 15 anos, eles vão ser predominantes nesses países. E a gente precisa tomar cuidado como nação brasileira, temos que evangelizar, temos que realmente fazer diferença como igreja, senão nós também iremos perder como igreja, vamos deixar de ser sal e luz. Então nós precisamos repensar sobre isso. A Europa está sem Deus, porque as pessoas não vão à igreja, as pessoas não buscam mais a Deus. Os jovens, né, a maioria dos jovens não vão mais à igreja, não buscam mais a Deus, não vivem mais o Evangelho, estão vivendo no mundo, no pecado. Então isso precisa haver realmente uma mudança, e a gente parte aí para a penúltima aula e depois a gente vai estar trazendo aí um fechamento das nossas aulas, e estamos chegando ao final dessa matéria, mas nós vamos continuar. Vamos pensar aí, se você quiser dar uma dica, o que você gostaria de ouvir, de aprender, e eu gostaria de estar passando algo para vocês, e que possamos crescer junto no conhecimento
na graça em Cristo Jesus, ter o conhecimento da teologia, também da palavra de Deus. Isso é muito importante. Meu povo perece, Osés diz isso, porque falta conhecimento, por falta de conhecimento. Conhecimento de Deus, conhecimento da verdade. Eu creio que alguns dizem que uns têm, a minha verdade não é a sua verdade, mas eu creio numa verdade absoluta. Deus é absoluto, Ele é a verdade e Ele deixou essa verdade. Existem muitas coisas, mas eu creio que existe um caminho, existe uma verdade que é absoluta. E nós devemos descobrir qual é essa verdade, que encontra-se na palavra de Deus, em Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Então, um dia abençoado, podemos ouvir aí, o canto, dos pássaros. Olha só que a maravilha, da natureza que Deus criou. O canto da cigarra, as cigarras cantando, que benção poder compartilhar esse dia com vocês aqui na roça. Deu um tempo hoje aqui no trabalho, tá cedo, acho que agora é 7 horas da manhã, 7 e pouca da manhã, e nós vamos daqui a pouco pegar no trabalho. E que Deus te abençoe nesse dia, você e a sua casa. Vamos servir ao Senhor, celebrar o Senhor com gratidão em nossos corações. Em nome de Jesus.